Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Kate Marques, sócia e consultora da Cúpula, e hoje eu vou compartilhar alguns caminhos para que a sua imobiliária alugue mais imóveis. Na locação, as palavras de ordem são pessoas, processos e velocidade. Não tem segredo. Estamos falando de um cliente que passa por uma jornada de compra muito mais curta do que a venda. Recentemente eu comecei a acompanhar esse dado de tempo médio de fechamento com os meus clientes e eu me surpreendi. Tive clientes com 2 dias de fechamento, com um máximo de 60 dias. Claro que isso vai variar muito de acordo com os processos da sua operação, mas é um dado curioso, porque se até 60 dias você não fechou esse cliente, certamente ele pode ter alugado imóvel com o seu concorrente. Então a velocidade é fundamental para que você não perca negócios. Mas na prática, Kate, como alugar mais, né? Então eu separei algumas sugestões aqui para vocês avaliarem, né? E eu começo falando sobre as atribuições da sua equipe comercial. Então é bem frequente a gente começar a fazer o diagnóstico ali de consultoria ou agência e perceber que a equipe comercial é responsável por muitas funções. E com isso, ela desfoca do real compromisso que ela tem, que é alugar mais, né? Então avalie quais são as principais atribuições da sua equipe. Primeiro, ela faz o atendimento do início ao fim do contrato? Ela faz análise de crédito, sai da imobiliária para acompanhar clientes em visitas? Ela fica responsável, por exemplo, com negociações de proprietários ou até mesmo contrato? Se esse colaborador também entra na frente de entrega de chaves, é um sinal de alerta. Então, avaliar as atribuições desse colaborador comercial, eu estou falando do consultor ou atendente comercial, é importante, porque se ele estiver sobrecarregado, naturalmente ele não vai conseguir fechar vários contratos e bater a sua meta. O segundo ponto é você analisar o tempo médio da entrega de chaves da sua operação. Então avalie quanto tempo em média você demora até o atendimento do cliente e a entrega de chaves. Certamente, se você perceber que o tempo está muito longo, tem alguns gargalos ali em processos como documentação, análise de crédito e até a parte de vistorias que pode estar atrasando muito para a entrega de chaves. Esse é um indicador importante para que você consiga organizar os principais processos que envolvem até a entrega de chaves e acelerar o ritmo da sua locação. O terceiro e para mim mais importante passo é olhar para a tua gestão comercial da locação. Eu gosto muito desse tema porque eu percebo que faltam rotinas, principalmente pelo gestor dessa frente comercial. Então, alinhamentos diários são importantíssimos para você entender o funil de leads gerados, acompanhar a quantidade de leads qualificados, quantas visitas seu time está agendando, quantas propostas você tem naquele dia, quantos fechamentos você fez. Então é fundamental você ter uma rotina diária e rápida, não dá para você parar, né, todo o time por muito tempo com seu time comercial. A segunda rotina que eu considero importante é uma reunião semanal com o teu time. Então nessa reunião semanal você pode apresentar os imóveis que foram captados, fazer um alinhamento sobre demanda para que os captadores vão atrás desses imóveis que estão gerando demanda, alinhe o funil, então é muito importante você entender o que o seu time está descartando e se está descartando inclusive de uma forma precoce, acompanhar, né, os problemas ali com negociação de proprietários e avaliar se algum integrante ali do seu time precisa de apoio. É nesse momento que você entra, você não resolve todos os problemas, mas você dá o apoio para quem está realmente precisando. Outra rotina que eu considero importante de gestão comercial é ter uma reunião mensal com todo mundo, uma reunião de fechamento. Então, é aí que você olha, né, se vocês conseguiram atingir ou não a meta e definir o rumo do próximo mês. Então, olhando, né, para as rotinas, pensar em rotina diária, rotina semanal e rotina mensal. Não negligencie essas rotinas. Isso vai te dar disciplina para que você consiga reverter o cenário mais rápido. Sem rotina, o teu time fica solto e aí ele vai produzir da forma e quanto ele quiser.
O último ponto relacionado a essa gestão comercial mais próxima e assertiva é considerar uma agenda, um cronograma de treinamentos com o seu time comercial. A gente precisa entender que as pessoas elas entram no piloto automático e elas começam sempre a explicar as coisas da mesma forma. Tem dificuldade para lidar com objeções, às vezes não sabe explicar uma forma de fiança, uma garantia paga, se bate ali para negociar com o proprietário. Então é muito importante que você tenha treinamentos constantes com esse time, inclusive fazendo simulações desses atendimentos. Aqui na Cúpula nós temos uma imobiliária laboratório, que é a Cupolab, e nós realizamos esses treinamentos frequentemente, e isso ajuda muito a destravar alguns negócios que ficam presos ali pela dificuldade da explicação. A quarta sugestão relacionada a como alugar mais é a produtividade. Se você não tiver um acompanhamento da produtividade do seu time, certamente você está perdendo o negócio. Então, muitas vezes me perguntam, nas consultorias, mas Kate, quanto cada consultor precisa alugar? Não existe um número mágico. O que existem são referências que eu posso compartilhar com vocês. O que eu percebo que é quando um consultor, ali na locação ou atendente, dependendo da nomenclatura aí que você usa, ele faz menos do que 15 contratos, tem boi na linha. A gente precisa de um ponto de atenção aí. Por que eu falo isso? Porque eu tenho clientes que já chegaram a alugar com um consultor até 43 locações no mês. Claro que tem outros aspectos envolvidos, como a captação, que precisa estar voando, trazendo imóveis adequados, para atender a demanda de vocês. Tem outros pontos, como eu coloquei lá no primeiro item, que são as atribuições desse consultor. Mas se ele estiver fazendo menos do que 10, 15 contratos, você precisa analisar essas atribuições e avaliar realmente se ele não está perdendo o negócio. Outro ponto relacionado à produtividade é a geração de leads. Então você precisa ter uma geração de leads constante. Por isso a importância de você ter uma estratégia de marketing ativa. Tem outro vídeo aqui no canal que eu falo inclusive sobre os principais investimentos de marketing necessários para você ter sucesso. Posso deixar aqui o link na descrição para vocês. Mas o que é importante você ter clareza é que precisa produzir. E a gente precisa, inclusive, ter um equilíbrio nessa produção. Não dá para um consultor produzir 20 e outro 5. Se esse que está produzindo 5 não reagir, a gente precisa olhar, inclusive, para o perfil desse colaborador. Um outro ponto que eu coloco aqui também é a questão do regime de contratação. Aqui eu estou falando de imobiliárias que trabalham com regime CLT, que eu consigo cobrar um horário, cobrar responsabilidades. Se na tua operação você ainda trabalha com corretores autônomos, aí você precisa adequar a tua realidade. E para acompanhar essa produtividade, nós precisamos que a imobiliária use o CRM. Se você não tem um CRM, um sistema de gestão de todos esses contatos, eu posso depois deixar aqui o link de algumas opções para você avaliar, que não é o objetivo desse vídeo. Mas analisar o CRM é fundamental para você entender a quantidade de leads gerados, a quantidade de leads qualificados pela sua equipe, a quantidade de visitas, de propostas e de fechamentos. Se a gente estiver perdendo muitos leads, a gente precisa entender os motivos dessa perda. E aí é um momento da gestão agir e entender os gargalos da sua operação. E o quinto e último ponto que eu entendo que é fundamental para você alugar mais imóveis é ter clareza dos objetivos e metas que você deseja para o teu setor de locação. Então é fundamental definir essas metas, compartilhar elas com a equipe e inclusive trazer elas para as reuniões semanais que eu citei anteriormente, porque é ali que vocês vão entender se ela está sendo atingida ou não. O Dashmob, que é uma plataforma de controle de dados aqui da Cúpula, pode te ajudar a ter um histórico, uma fotografia da tua operação atual e avaliar essas projeções de carteira. Então, se você tiver interesse em conhecer essa ferramenta, vou deixar aqui o link ou me procure que a gente pode falar mais sobre isso. Bom, eu reuni aqui 5 dicas práticas de como alugar mais imóveis. Espero que você arregace as mangas e as execute aí dentro da sua operação.
e eu continuo à disposição para compartilhar com vocês outras dicas. Até o próximo vídeo!